relatoria. Desembargador Darival, o próximo processo é de relatoria de Vossa Excelência. Certo? Pois não, Excelência, tem mesa. Excelência anunciar. 6.3, agravo de instrumento, número 063-8191-2021-806-0000. Agravante ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Ceará. E agravado é Marcos Antônio Jesus Lima de Sena. O doutor Clóvis Renato Farias, OAB 20500, pelo agravado, pede para sustentar. Doutor Clóvis está presente? Presente, Excelência, presente. Vossa Excelência pode fazer a sua sustentação, doutor Clóvis. São quantos minutos, Excelência, por gentileza? 15 minutos no máximo, e prorrogáveis. Então, uma saudação a todos, na pessoa do presidente, demais desembargadores, desembargadoras, membros do Ministério Público, uma saudação especial às mulheres, desembargadoras, servidoras, membros do Ministério Público, advogados, demais trabalhadores, servidores, estagiários, né, pelo dia das imensas vitórias das mulheres, a questão de igualdade, aprimoramento da humanidade e tudo mais. Então, uma saudação pelo dia de ontem. Também é muito bom aqui, relembrando dos tempos que eu tive a honra de ser estagiário do Ministério Público, muitos anos atrás, lá no centro, com a procuradora Fátima Valente, quando o doutor Darival era juiz da infância, e eram muito interessantes as sessões. O prédio acho que nem existe mais lá no centro da cidade. Então, que bom ver todo esse desenvolvimento com o tempo. Aqui, de nossa parte, é um processo que, assim, nos causou uma certa inquietação muito grande, né, porque foi um caso do Sindicato dos Policiais Rodoviários aqui do Ceará, que são servidores públicos federais, policiais, tem que manter essa questão da ordem. Eles montaram um sindicato que está com a diretoria desde 2007, são mais de 15 anos da diretoria com os policiais, fazendo eleições e eles mesmos indicando a comissão. E, lógico, essas dificuldades, inclusive agora, caso assim, na Justiça do Trabalho, por exemplo, lá, até o caso aqui da FEComércio foi suspensa a eleição exatamente, porque a pessoa fica se perpetuando no poder, contrariando o Estado Democrático de Direito. Agora, até do Ceará, também aqui o tribunal anulou uma eleição, por quê? Porque os presidentes querem passar mais de 3 mandatos. Né? Nesse caso, eles já estão desde 2007. E o que aconteceu? Né? A diretoria que está nesse poder por esse período todo, nomeou a comissão, e aí quando soube que ia ter oposição, começaram aí as problemáticas, né? Porque os membros da categoria demonstraram que iam querer participar do pleito. O estatuto falava, por exemplo, que a inscrição era até 5 dias antes da data da eleição. A comissão, o prazo findava no dia 9 de novembro de 2021, e a comissão começou logo para dizer que findava no dia 8. Então, tanto na peça da ação principal quanto no agravo, a gente colocou o calendário mostrando claramente, a gente pediu o pedido de reconsideração, então eles disseram que encerrava no dia 8, exatamente para inviabilizar a inscrição da chapa de oposição. Aí nós tivemos que entrar com a ação, iniciou essa problemática com relação à data. É muito claro, a gente mostrou no calendário, os dias, conforme o estatuto, dá exatamente no dia 9. E a comissão disse que era 8 só para não receber a inscrição. Ficou tão claro que a gente colocou esse print do calendário, que quando nós ingressamos com a ação, a magistrada também ficou estupefata e automaticamente concedeu a liminar. Eles não escreviam a chapa, né? Estavam protelando, depois disseram que a data era errada. É uma coisa tão clara, um erro tão grosseiro, um erro de data, de contagem de prazo. Então, iniciou a problemática aí. A magistrada concedeu a liminar, né? Porque do jeito que estavam fazendo era exatamente o que ia acontecer, o que estava acontecendo sempre. Ficar a única chapa como dona, entre aspas, do sindicato. A única chapa que está lá desde 2007 ia continuar
sendo a chapa de presidente, a chapa, aquela coisa, né, de ela casa e batiza. A casa, ela nomeia a comissão só deixa que ela se candidate e a comissão, logicamente, dá as condições dela se candidatar. Não havia tanto interesse. Quando houve interesse ou quando há interesse, eles arranjam um jeito das outras chapas não se candidatarem e só se candidata a chapa da situação. É isso que aconteceu. Impressionantemente, porque se trata de policiais rodoviários federais. Então, propositadamente indeferiram o pedido de inscrição no dia 8, porque dizendo que era quando o prazo era no dia 9, aí a juíza concedeu a liminar, a eleição era no dia 17 de novembro, eles foram devidamente intimados, consta nos autos, no dia 16 de novembro de 2021, às vésperas da eleição. A liminar diz que se a questão for só prazo, pode escrever a chapa 2 para concorrer. E a eleição que estava com o edital publicado por eles, regulamento publicado por eles, que ia acontecer na manhã do dia 17, com a ordem judicial que eles receberam no dia 16, dizendo que a chapa 2, se o motivo fosse esse, se inscrevesse e que fizesse a eleição. Qual foi a medida que eles tomaram? Passar por cima da decisão judicial, não fizeram a eleição, que estava com o edital publicado. Tem um edital publicado, como é que publica um edital? E automaticamente tem uma decisão judicial, ou faz a eleição, no primeiro caso, do jeito que a juíza mandou, ou, se eles não iam fazer mais a eleição, pela obrigatoriedade do ordenamento jurídico pátrio, eles deveriam ter publicado um outro edital. O que eles fizeram? Nada. Simplesmente disseram que não ia haver a eleição no outro dia, quando a decisão da liminar, que ora está gravada, era no sentido de fazer a eleição e colocar a chapa para concorrer à chapa de oposição, eles não fizeram. E o que mais impressionou a nós, se Vossas Excelências observarem os autos, é que eles, devidamente notificados, não fizeram a eleição, e quando foi na noite do dia, quer dizer, todos os servidores da Polícia Rodoviária esperando para votar, porque foi publicado, eles tinham que obedecer o edital. Eles pegaram e não fizeram a eleição, simplesmente, não fizeram a eleição. Não publicaram um edital dizendo que não iam fazer, não fizeram a eleição. À noite do dia que ia ter a eleição, que já era para estar tendo a apuração, nem fizeram a eleição e nem escreveram, quer dizer, tripudiando em cima da decisão judicial, eles lançaram um comunicado, só no site do sindicato, não foi publicação, dizendo que ia ter uma reunião no dia seguinte, na manhã, no início da manhã do dia seguinte. Eles nem fizeram recurso, nem nada, simplesmente fizeram uma reunião, quer dizer, dia 16 foram intimados, da juíza mandando fazer a eleição e inscrever a chapa. Dia 17, eles desrespeitaram a decisão judicial, tanto pela não inscrição da chapa, quanto pela não realização da eleição. No dia 17, à tarde, também desrespeitaram o edital deles, que estava com a data publicada. No dia 17, à noite, marcaram uma reunião para o início da manhã do dia 18. Nessa reunião, excelências, impressionantemente, eles fizeram uma reunião, não é nem assembleia, até porque não dava, que prazo é esse? Não foi publicado, não foi chamado a assembleia. O que tinha publicação era para ter eleição dia 17, dia 18. Fizeram uma reunião, a comissão eleitoral e os membros da diretoria, que são a chapa 1, concorrente, chapa única, e sem nenhuma previsão estatutária, legal, e descumprindo a decisão judicial, eles aclamaram a chapa única como vencedora. Quantas normas aí estão descumpridas? Estado Democrático de Direito, o cumprimento do edital, o cumprimento das decisões judiciais. Aclamar uma chapa, aclamar. Se eles não fizeram no dia 17, pela lógica, era no mínimo, no respeito do direito fundamental à informação, para ter publicado um novo edital, dizendo não vai ter, e vai ter a próxima eleição dia tal, ou com chapa única, ou com chapa 2, mas não fazer assim, aclamar a outra chapa sem qualquer embasamento legal. Esse é um ponto impressionante da decisão. Eles estão cientes, tanto foi notificado a comissão eleitoral intimada, quanto foi intimada a diretoria, e eles tomaram essa atitude. Não tem recurso, não tem nada. Dias depois, com medo da
exatamente que a gente fez o requerimento à juíza para ela fazer valer a decisão liminar, eles foram entrar com agravo. Ainda tentaram burlar a distribuição, porque eles são os mesmos. Vossa Excelência pegarem a petição, as petições são praticamente idênticas à do sindicato e a da comissão eleitoral. Os argumentos são praticamente os mesmos. A gente achou tão estranho até porque está até um marcado para o próximo dia 16. Está marcado que a gente tinha pedido, inclusive, o desembargador relator para juntar os processos já, que são a mesma coisa. Eles queriam, na verdade, eles botarem dia diferente para ver se viciava a distribuição. Fizeram 2 tipos de agravo para ver se eles conseguiam eliminar. Como eles não conseguiram, o desembargador é muito diligente, então ele não foi pela liminar num primeiro momento, não é? Então, eles fizeram isso no sentido de tentar bloquear a atuação da magistrada em primeira instância. Fomos falar com a magistrada, ela disse, bom, eu mantenho a minha decisão. A decisão dela é curta, é interessante, né, quando ela diz isso. Eu mantenho minha decisão, quer dizer, ela está vendo que há o descumprimento, mas, como eles agravaram, eu vou esperar a decisão do tribunal. Então, quer dizer, é um fato muito grave, né, descumprir decisão judicial, descumprir o direito fundamental à informação, ter um edital publicado para chamar as pessoas para votarem, não fazer a eleição, não avisar também por edital, não chamar outra eleição, e é isso que acontece. Então, para piorar tudo isso, eles resolveram por fazer esses agravos. E está lá. A comissão fez em uma reunião em que eles colocam, se Vossas Excelências, no próprio processo principal, nas folhas 294 a 298, eles constaram na ata, inclusive, que não iam cumprir a decisão judicial desse modo e que ia ter a aclamação da eleição. Eles disseram que não tinha problema e que iam aclamar. E aclamaram por ser chapa única. Então, é uma mera reunião tripudiando, reiteradamente descumprindo a decisão liminar, que estavam devidamente intimados desde o dia 16. Então, também fizeram o agravo de instrumento que não deve ser conhecido, porque não tem preparo. A ideia mesmo central deles era simplesmente tentar bloquear a atuação do judiciário originário, em primeira instância. A gente percebe o claro conluio entre a comissão eleitoral e a diretoria, e acabou dando posse a essa diretoria. Assim, Excelências, diante desse conluio que a gente vê, né, esse agravo não deve ser conhecido, por não estar cumprindo os requisitos recursais, tais como eu preparo, a gente pode ver nos autos, bem como no mérito, e põe-se aí a manutenção da liminar à hora agravada, com a imposição de multa diária e combinações penais, civis e administrativas, já que se trata de policiais, servidores públicos federais, em caso de permanência do descumprimento. Em razão da situação nefasta e constituída pelos agravantes, diante aí da chapa da situação e da comissão, impõe-se ainda o reconhecimento da nulidade da posse a essa gestão antidemocrática e sedenta de poder, bem como a destituição da comissão para a realização de uma nova eleição. Tem que ter publicação de novo edital, com consequente publicação desse edital e chamamento de eleições com a inscrição da chapa que eu represento. É tão interessante até que eles só informaram o primeiro agravo, tem 2 agravos. Então, o quadro central é esse, é uma situação... Diga, Excelência. 1 minuto. Pode concluir. Então, o quadro central é esse, nós primamos pela manutenção da liminar em primeira instância e pelo não conhecimento e, caso não ocorra, pelo desprovimento do agravo. Satisfeito, Excelências. Muito obrigado, doutor Clóvis. Eu devolvo a palavra ao desembargador Darival. Desembargador Darival. Senhor presidente, eminentes pares, o doutor Clóvis falou, o estagiário da doutora Fátima, realmente foi minha companheira durante muitos anos do juizado. Eu brincava com ela, dizia que ela era saltitante e requieta. Ela realmente é muito requieta, mas era brincadeira que nós tínhamos. Realmente, o juizado me relembra muita coisa boa. Eu estive a última vez que estive com a vice-governadora, a doutora Isolda, temos uma admiração mútua, não política, mas institucional, pelo trabalho que ela faz na área da educação.
ela tinha me feito a comunicação que o meu grande sonho ia ser realizado, que eu tanto fui na época que era juiz da infância e juventude, ao Palácio do Governo e bradava pela imprensa local e nacional, na rádios, jornais de televisão, que os jovens tinham que ter uma escola pública, universalizada, em tempo integral. E eu vi ontem, ela me anunciou há pouco tempo que ia ser feito isso, e ontem eu vi o governador anunciar que isso vai até 2026, o Ceará deverá ser o primeiro estado brasileiro a ter isso, isso é um sonho, o maior sonho que eu teria se eu morresse hoje. Eu morreria feliz, e se eu chegar a ver, eu ficaria feliz, porque nossos jovens terão outro futuro, eles passando o dia na escola e não nas ruas, em contato. Todavia, senhor presidente, meus pares, eu queria muito ouvir a sustentação oral do doutor Clóvis, porque eu tinha já feito aqui uma decisão, inclusive a sustentação oral dele me alertou para duas coisas. Primeiro, na decisão, essa decisão, há um nome, ela foi prolatada por uma das grandes juízes que nós temos no Ceará, a grande juíza, que é a doutora Dilce. Eu acompanhei a doutora Dilce lá em Barro e depois a acompanhei em Tianguá. Como acompanhei quase todos os juízes da turma dela e das turmas anteriores, que ainda estavam no interior. Então, eu respeito muito as decisões da doutora Dilce, como de toda a turma por ela, da qual ela participa. Foi um concurso feito por uma instituição, o primeiro concurso cearense feito por uma instituição de fora, instituição de respeito, independente, totalmente independente, que não houve qualquer ingerência nesse concurso. Ele foi o primeiro. É uma turma paradigmática, portanto. E depois vieram os outros concursos que seguiram o mesmo caminho. Então, doutora Dilce já é um nome que me merece respeito, muito. Depois, há outro agravo de instrumento que realmente é semelhante a esse, e eu acho que eles devem ser julgados também conjuntamente. Esse está pautado para a próxima semana. E eu julguei aqui baseado só no edital. Todavia, o doutor advogado trouxe agora algumas questões fáticas que eu acho que precisa analisar conjuntamente com o outro agravo para trazer uma melhor decisão. Então, eu vou pedir vista desses autos e vou trazê-lo conjuntamente com o outro agravo para que nós possamos dar uma decisão mais consentânea com o direito e com a justiça. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Clóvis. Parabenizo você. Muito obrigado, desembargador Darival. Julgamento suspenso, vista deferida. Próxima semana nós resolvemos. Muito obrigado, então, doutor Clóvis, pela presença. Saudação. Obrigado, excelências. Próximo processo é um processo